Então seja bem-vindo a mais um Think Tank. O Think Tank é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal do ponto de vista analítico e político. Aliás, do ponto de vista da política e do ponto de vista da economia. Aproveito para dizer que estamos aqui com um novo cenário, como já reparou, esperemos que goste. Mas antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar que este programa é possível graças às parcerias que nós temos, a saber com a Blue Crow, e a saber também com a Prozis. Bom, e também lembrar que este programa é possível graças à ajuda à produção do grupo Sem Disalidade. Agora sim, vamos para a agenda de hoje, que o tempo urge. Ora, o que é que temos no menu para si? Muito simples. A reunião dos patriotas em Madrid, os problemas de Chega com a Justiça, as presidenciais, as tarifas que Donald Trump quer aplicar, também à Europa, e ainda a evolução da iniciativa liberal em matéria de wokeismo. Jaime, quer começar por onde? Vamos falar da reunião de Madrid, não é? Da direita em Madrid, sim. Da direita chamada extrema-direita, aliás, porque agora não há direita, só há mesmo, não há perna direita, é a perna da extrema-direita. Quer dizer, não, direita parece que foi uma coisa que desapareceu. Ou, em Portugal, a direita admitida era a direita da esquerda durante muitos anos, não é? Foi a direita da esquerda. Até porque houve uma coisa aqui que se deu curiosíssima, porque esses partidos da direita em Portugal, no fundo, tiveram sempre o complexo de não querer assumir alguns valores que o Estado Novo tinha assumido autoritariamente, não democraticamente, mas que valores que, no fundo, o valor da pátria, o valor da família, os valores religiosos, os valores da identidade, podem ser defendidos em democracia, não é? Aliás, como se vê, agora têm sido defendidos até com grande sucesso em muitos sítios, mas quer dizer, aqui houve uma espécie de medo que dominou durante muitos anos os partidos da direita, que, aliás, que criticamente alguns chamavam a direitinha, não é? A direitinha. Agora, enfim, parece que rompeu, isso acabou e estamos a ter vários fenómenos desse tipo. Mas eu queria falar da questão de Madrid porque nesta direita, vá lá, que tem vários temas comuns, quer dizer, talvez o primeiro seja, pelo lado negativo, o antiglobalismo. Portanto, o antiglobalismo parece-me que é uma das características fortes desta nova direita, ou da direita nacionalista popular, ou nacional populista, ou enfim, pode-se chamar muitos nomes, radical, etc. Mas eu acho que fundamentalmente há duas correntes nesta. Há uma que é mais conservadora, quer dizer, que para além destes valores da identidade nacional, dos problemas da imigração, da preocupação, aliás, porque esta direita passou a ter também uma adesão muito forte do que resta da chamada classe trabalhadora, o que faz imensa confusão a alguns teóricos da esquerda, teóricos e analistas e comentadores, passaram a ter aquela ideia de que é um povo que está desviado, que não percebe verdadeiramente os seus interesses, que está a ser fascistizado pela inteligência artificial, que foi uma das últimas teorias que se viu, quer dizer, que outro dia era uma coisa extraordinária, o neofascismo vem através da inteligência artificial. Saiu no El Mundo ou no El País, já não me recordo. E é um texto também do José Gil, que enfim, é um pensador com os seus... Devo dizer, eu li a entrevista dele, já devo dizer que assim um disparate completo algumas das áreas, nomeadamente essa do neofascismo. Que do neofascismo através quer dizer, parece uma coisa também absurda, quer dizer, que é o neofascismo através da inteligência artificial. Enfim, não, a gente tem que se lembrar sempre que o contrário da inteligência artificial é a estupidez natural. É verdade. E às vezes as pessoas são tão obcecadas com que fica à solta a estupidez natural. Mas voltando ao que estávamos a dizer, eu acho que há duas correntes aí que muitas vezes são confusas. Por exemplo,
que é nesta matéria, sobretudo, dos chamados valores familiares e de valores tradicionais e o não interesse por isso, quer dizer, e aí, por exemplo, nesses partidos europeus de direita, vemos, por exemplo, o Rassemblement National, que é um partido liberal nessas matérias. Não vejo que haja grandes preocupações nas questões mesmo. Tem vários deputados assumidamente homossexuais. Liberal nos costumes. Liberal nos costumes. Quando foi, por exemplo, da votação da questão do aborto, a Marine Le Pen deu liberdade de voto e houve muitos deputados aquela questão de pôr o aborto na Constituição, que o Macron se lembrou, muitos deputados do Rassemblement National votaram a favor, e outros votaram contra, mas muitos votaram a favor. Portanto, lá está, por exemplo, o grupo do Zemmour e da Marine Le Pen é mais conservador nessas matérias de família. A AfD também tem essa linha, tem uma linha muito liberal. Mas depois, por exemplo, os polacos são conservadores, católicos, exatamente, católicos conservadores, e depois há aqueles como o caso da Meloni e do Orban, que são meio do caminho nestas matérias. Portanto, isto também é um ponto interessante e importante, quer dizer, porque é o que une e o que divide. Depois também haverá algumas questões em política, em matéria de política externa. Há uns que são pró-Ucrânia, há outros que acham que o que interessa é fazer a paz e que a Rússia não é propriamente, esta Rússia atual não é propriamente um grande perigo. Portanto, o que é interessante também, porque há já uma diversificação forte. Mas há uma questão curiosa no meio disto tudo, quer saber onde é que eles vão posicionar. Vão se juntar a quem? Aos conservadores? Vão ficar sozinhos? Não, a questão agora, neste momento, eu tanto quanto sei, que como dizem algumas pessoas amigas que estão nesses grupos, quer portugueses, quer de estrangeiros, o que me dizem é que há um esforço para tentar unir esses dois grupos, não é? Portanto, e ainda há aqueles depois que não estão inscritos em grupo nenhum. Sim. Portanto, creio que é o caso da AfD neste momento. É o caso da AfD. E a AfD vai ter uma votação, enfim, não sabemos, mas vai ter vai subir. Vai ficar pelo menos pelos 20%. Até em alguns casos já aparecem 23, 20, até mesmo 24. Mas vai ficar. Além disso, depois na Alemanha também há aquele partido da Sarah Wagenknecht, que também é muito interessante. Porque mas esse ainda me faz mais confusão já. Não, mas da Sarah Wagenknecht. É que é muito interessante, porque estamos a assistir a um fenómeno. Isso, aliás, enfim, como tenho sempre uma preocupação um bocadinho de fazer a história das coisas, estamos a assistir a um fenómeno muito parecido com movimentos que apareceram, por exemplo, exatamente na Alemanha, nos anos 20. Havia um movimento que depois, de certo modo, a maior parte das pessoas que estavam nele acabaram no Partido Nacional Socialista do Hitler, mas os intelectuais, por exemplo, não, que eram os nacionais bolcheviques. Os nacionais bolcheviques foi um movimento muito interessante e muito importante nos anos 20 na Alemanha. Quer dizer, porque o que é que houve que as pessoas às vezes não ligam muito a isso? As duas grandes ideias do século XIX e que, de certo modo, se impuseram e foram muito importantes, quais foram? Foi o socialismo e o nacionalismo. Eram as duas. Até porque apareceram, digamos, como, de certo modo, o nacionalismo também ligado ao liberalismo, mas o socialismo como uma forma antiliberal e que teve, de facto, no século XIX, teve um grande seguimento da classe operária. Portanto, esta ideia de juntar essas duas coisas, que apareceu muito em França nos finais do século XIX, quer dizer, aquele historiador israelita das ideias políticas, Joseph Sternel. Joseph Sternel tem exatamente a tese de que o fascismo é uma evolução disso, quer dizer, e aliás a doutrina do fascismo no início, não é? É fortemente socialista, voto das mulheres, mas claro, depois o fator nacionalista que contrapunha ao globalismo, digamos,
do marxismo-leninino. Jaime, deixa-me só ir aqui ao Jorge. Jorge, em relação a esta reunião do Grupo dos Patriotas, o que é que achaste? O Jaime acho que fez um retrato fiel do que se passou lá e dá para perceber 2 ou 3 coisas. Uma é, a partir do momento em que os partidos são nacionalistas, fica evidente as divergências, porque cada um deles quer resolver o problema da nação. E as nações realmente contam para a política. O que é também interessante verificar é que vão precisar de uma instituição para se organizarem. No fundo, aquilo que é dizer eu sou nacionalista, cada um trata de si, não. Chega um momento em que tem que se encontrar em algum sítio. Têm que se unir, os nacionalistas. E, portanto, é uma espécie de paradoxo. Ou seja, é melhor recuarmos na globalização, mas já agora nós vamos todos juntar a uma mesa para discutir como é que vamos gerir isto. Portanto, este é logo um paradoxo que tem os movimentos nacionalistas. E por isso a incompreensão que os movimentos têm, porque nós não conseguimos compreender nunca bem os partidos nacionalistas, porque não vivemos a nação. É logo um primeiro problema. A nação de cada um. Cada um, ou seja, é muito difícil um húngaro perceber os portugueses, como os portugueses perceberam os americanos, ou os americanos, os japoneses. É assim que é o mundo. Mas o mundo também evoluiu para instituições mais, como é que dizer, mais multilaterais para dirimir estas questões. E, portanto, o que vai surgir, e parece evidente, é que estes movimentos têm razões políticas que atravessam todos. O tema, por exemplo, da imigração é um tema claríssimo. O tema do respeito pelos valores, os valores comuns, ou valores até alguns não são tão comuns, também é uma outra dimensão. E vai chegar um momento em que eles vão ter que se encontrar numa plataforma qualquer. E, portanto, esta aproximação aos conservadores vai ter que ser feita, porque no final do dia eles mais ou menos bebem dos mesmos problemas. E isso já começa a ser evidente também em Portugal, em que já os partidos... Jorge, mas se isso acontecer e se concretizar, torna-se uma força com capacidade para governar numa série de países. Claro. Sim, já está, aliás, a governar alguns. Mas que depois vão ter o problema como é que nós vamos articular a nossa governação sendo nós nacionalistas. E por isso, muitas vezes, quando nós fazemos a história, por exemplo, dos regimes autoritários e das ditaduras, a incompreensão que nós temos em relação a Franco, ao Salazar, ao Mussolini, ao Hitler. Porque cada um deles era um nacionalista. E o nacionalista, à maneira deles, obviamente, com um corpus ideológico que depois sustentava isso. E, portanto, eu julgo que esta é uma tentativa de força que também, eu acho que por isso é que temos que sempre voltar à América, reúne-se também por causa de Trump. Porque, na verdade, Trump trouxe para quem é o ordenador do mundo a ideia que vai ordenar o mundo à maneira americana. O que é uma coisa muito paradoxal, porque o que eu estou a dizer é, vou tornar a América grande, mas esta América grande vai se reproduzir também no mundo. E estes movimentos, obviamente, vão absorver isso. E não é por acaso que a gente vai falar sobre a questão da iniciativa liberal, o que é que aconteceram às empresas, estão todas a recuar sobre, por exemplo, a questão do wokeismo. E o ESC? O próprio ESC vai acontecer todos estão a recuar. Então, o que é que está a acontecer? Está a acontecer uma nova ordem mundial imposta por um presidente que chegou nacionalista e que quer a nação à sua maneira. Mas eu gostava de voltar à questão das tarifas, porque eu acho que, à medida que fui vendo o tema das tarifas, o que é que eu fui observando? Que as pessoas não ou desconhecem os números ou desconhecem o que está por trás do tema das tarifas. E o tema das tarifas a gente pode vê-lo sempre do ponto de vista económico ou do ponto de vista político. Eu talvez pedir só ao Marco se ele podia pôr um gráfico do déficit americano, para as pessoas perceberem o que é que o Sr. Trump tem pela frente. Eu não quero ser muito técnico, mas vamos pôr aqui a coisa, tornar isto mais... Vou só pedir para puxares o microfone mais para aí. Virares. Isso mesmo. Tornar isto um pouco técnico, que é... Quando um país faz um tributo sobre uma importação,
Já está aqui o gráfico. O gráfico, o que é que dá para perceber? Está aqui atrás. Tu não estás a ver, Camilo? Já está ali à minha frente. Já está ali à frente. Isto é a evolução da balança comercial americana versus chinesa. Sim. Como estão a ver, um é ao espelho do outro. Como dizia o outro, no planeta isto vai sempre ter que bater certo, a não ser que se exporte para Marte. Para Marte. Não. Isto tem um problema a prazo, que é um país que todos os anos se endivida com o exterior e todos os anos os países que financiaram esta dívida vão tomar conta dos ativos desse país. Jorge, deixa-me só chamar a atenção para um pormenor. Ali, a partir de 2016, 17, aquele déficit começa a cair. Estabiliza praticamente. Se fizéssemos a reta de tendência, dava uma estabilização. Depois só volta a subir no princípio da década de 20. Este gráfico ilustra aquela conversa que tivemos aqui uma vez em relação à China e os Estados Unidos. Tu recordas que eu te disse que quando, na primeira versão de Trump, ele impôs tarifas à China, o que é que a China fez? Levou as fábricas para o México e passou a exportar do México. Pronto, Ou seja, o déficit caiu com a China, mas o déficit com o México Pronto, aumentou. mas vamos chegar à questão do porque é que vem o aço. Sim. Está ali o gráfico. E a gente percebe o aço, que não Sim. tem nada a ver com a Europa É e tem a ver com dois países, com o Canadá e com o México. É verdade. Que são os parceiros que estão à roda dos Estados Unidos. Sim. Mas vamos ver isto do ponto de vista político, não do ponto de vista económico. Do ponto de vista económico, nós sabemos que quando se tributa uma importação, está-se imediatamente a tributar uma exportação. Porquê? Porque o que acontece é que as indústrias que estão ligadas ao processo de importação vão se tornar internas, mas têm que fazer um movimento para fora. E não há para fora. Reexportar sob a forma de outros produtos. Mas não vão conseguir. Porquê? Porque a economia fez uma redistribuição de recursos. Ora, o que ele quer resolver é a venda de ativos nos Estados Unidos. Porquê? Porque outra face da moeda que ninguém está a querer dizer. O Sr. Musk é muito rico e aquelas empresas todas são cotadas em bolsa. São todas muito ricas, mas a pergunta é de onde é que vem o capital? E não é americano. É de todo o mundo. É deste déficit. Sim, e não só. Pronto. Então, o que é que está a acontecer? A importação e a exportação são um espelho de outra coisa que é a balança financeira. Sim. E não vale a pena enganar-se. Ora, um partido nacionalista, um dirigente nacionalista diz: não quero mais esta dependência com o exterior. E isto, obviamente, que tem uma outra dimensão, que também ninguém quer falar nisso, que é uma luta entre classes trabalhadoras nos Estados Unidos. É as classes trabalhadoras que estão empregadas nos negócios que vivem da importação e as classes trabalhadoras que estão ligadas ao negócio que vivem da exportação. E, neste momento, essas indústrias é que estão a fazer o lobby. O que é evidente para qualquer pessoa que sabe de economia. Ora, quando os economistas vêm para dizer que o Sr. Trump é incompetente, ignorante, estão-se a enganar. Ele está a decidir sobre a política americana. Ele não está a decidir sobre uma teoria económica. A teoria económica é muito simples. Porque é que os europeus estão preocupados com isto? Porque eu tenho ali o gráfico de ver o que é a balança comercial europeia. É brutal. Okay. Pronto. O que é que significa? Mas já pensaste porquê? Não, é brutal, quer dizer que é superavitária. Aliás, não está ali. Não está ali, mas é brutal. Está aqui. E porquê que é brutal? Sim. Porque os americanos não fizeram uma restrição à entrada de capitais. Porque o dia que fizerem, a grande tese, vamos ver, em termos de... Mas, Jorge, é por isso ou é porque são menos competitivos naqueles produtos do que é o resto da Europa? Do quê? Não, Camilo, a questão da competição é um pouco... Não interessa isso, porque se um país fizer uma restrição de entrada de capital, sim, imediatamente não tem um déficit. Claro, Jorge, mas isso é uma via administrativa. É o que eu te estou a dizer. Se tu estiveres a trabalhar no mercado... A questão é muito simples. Mas, ou tu és competitivo no outro mercado ou não és. E a Europa é. Camilo, mas não é a questão de ser competitivo. A questão não é essa. Esse é o erro de análise. Se se discutir a competitividade de uma economia com base na abertura, então tem que discutir qual é a consequência política dessa abertura. Ora, nós não podemos divorciar uma coisa da outra. Porque se nós juntarmos isso por assim, o que é que se está a discutir quando a Europa quer manter uma balança comercial positiva? A política europeia. Deixa-me fazer uma pergunta. Imagina que tu, ok, eras dirigente português em 2010.
quando nós tínhamos um déficit da nossa balança de transações correntes equivalentes a 10% do produto interno O que é bruto, que fizemos? que era 10 mil milhões de euros por ano. Se a Troika chegasse aqui, tu virasses para a Troika e dissesse assim, bom, eu vou restringir o fluxo de capital. Isto não te resolvia o problema. Mas resolveu-se em Portugal? Mas não foi por essa via, foi estimulando a própria competitividade das empresas portuguesas, Jorge. Vamos ser práticos. Por isso é que as exportações passam de invertemos. 27% para 41% do PIB em 4 anos. Continuar, eu acho piada, porque é assim, se eu acho que se continuar com essa análise, é óbvio que o Sr. Trump vai se rir por uma razão simples. Vamos ver se conseguimos chegar lá. Portugal, quando teve um déficit de 10% ao ano, Sim. só parou quando o governo de Pedro Passos Coelho disse aos portugueses que não consumiam mais produtos importados. O que é que se fez? Aumentou os impostos. Isso é exatamente um tributo sobre a importação. Porque se eu importo carros competitivos da Alemanha, mas forem tributados em Portugal, acabou-se a competição. Mas é melhor fazeres isso, Jorge, do que começares tu a impor restrições ao Não, mas comércio. a pergunta é porque é que querem pôr restrições. Então vamos chegar lá. Porque a pergunta, quando eu atuo sobre a questão da aduaneira, eu estou imediatamente a manter uma relação política com os outros países. E não torno o problema só nacional. E a questão das tarifas americanas é interessante porque a história da América nas tarifas é fantástica. Eu sei, eu tenho o gráfico. A grande disputa, aliás quando eu citei no artigo do negócio, o John Stuart Mill, quando ele diz, nós nunca estamos a discutir, quando se fala em tarifas, um problema de competitividade entre países, não. É quais são os trabalhadores que são beneficiados. É os trabalhadores nacionais versus eles, não. É entre classes de trabalhadores da nação. Porque nós em Portugal tivemos o exemplo disso. O exemplo fantástico é, quem é que se opôs às medidas da Troika? Todo o negócio da distribuição. Ou seja, não transacionável. Pronto. E toda a nossa distribuição o que é que fez? De repente, o que é que aconteceu às empresas portuguesas? Tentaram ir para fora. Pronto. E foi o nosso crescimento da exportação. Por isso é que eu te digo Pronto. que isto é um esforço de competitividade. Não, mas Camilo, não chega por lá. O tema que o Sr. Trump tem pela frente é que não vai chegar por lá. Deixa-me dar-te um exemplo, que é para as pessoas perceberem o absurdo de certas coisas. Olha. Estas tarifas que os Estados Unidos vão impor, por exemplo, vão impor um aumento do preço do azeite nos Estados Unidos. Isso é ótimo. Espera aí, sabes quanto é que é a produção dos Estados Unidos, ou se quiseres, da Califórnia, dos Estados Unidos, de azeite, do consumo americano? Mas, Camilo, eu acho... Espera aí, é 1%. Portanto, tu estás a penalizar o consumidor americano uma coisa que ele não produz. O que é que vais beneficiar a produção americana? Camilo, Zero. Por isso é que voltamos à questão da económica. E a questão económica é, quando os políticos discutem, entre discutir emprego e consumidores, preferem sempre discutir os empregos, e os operários. Não vale, é uma discussão. A discussão sobre a proteção na América é sempre sobre quem é que beneficia. Não é por acaso que o Sr. Trump vai atacar os seus consumidores. Porque vai dizer, não, vocês não vão mandar na América, porque na América é dizer assim, tem que haver liberdade económica. Para quê? Para comprar barato. Mas comprar barato de onde? Destes países? Não quero. Eu quero proteger os trabalhadores americanos. E este é um novo problema. E se fizer um raciocínio diferente? Quer não dizer há assim, raciocínio. Espera aí, deixa-me lá acabar, só a favor, estamos aqui a discutir economia. Sim. Não é política, é economia. Não é política. Imagina, pois, eu sei, mas eu acho é que tu te transformaste de economista em político, mas é outra história, mas já lá vamos. Agora, pensa nisto. Repara uma coisa, tu tens setores onde não és competitivo, tens outros onde és. Camilo, isso não existe. Existe sim, deixa-me acabar, só a favor, o raciocínio. Portanto, tu dizes assim, se eu vou restringir aqui, eu estou a permitir que os outros tipos que não são competitivos continuem a ser preguiçosos. Portanto, a minha preocupação é, onde eu sou competitivo está tudo muito bem. Eu tenho é que levar os outros a converterem-se para setores transacionáveis onde são competitivos e são concorrenciais. Mas eu acho que há uma... Camilo, eu acho que aí há uma coisa mais importante, que é a tal questão da política. É muito... Por acaso há bocadinho estávamos a falar disso. Há aqui uma coisa que aparece como paradoxal. É ser um homem de negócios, claro, um empresário, é evidente, que vai restabelecer na América uma coisa muito interessante, que é a autoridade da política sobre a economia. Mas sabe que eu acho que isso vai ser feito é só pela via da ameaça, que é assim, eu vou fazer isto, e portanto claro, vou abrir os outros tipos a serem mais simpáticos. Vamos ver o que é que acontece. E há outra coisa daquele tema que vocês estavam ali a discutir, que é uma coisa também que é muito interessante, é que a classe trabalhadora, operária, que lida com máquinas e que faz coisas, há uma espécie de nobreza associada a isso, muito mais que o pessoal que está na distribuição.
não é? Quer dizer, porque a ideia é fazer coisas. Eu trabalhei um ano com o António Champalimau, que era de facto um industrial e que tinha que conhecia muito bem os negócios, as coisas que fazia. Ele, aliás, com graça dizia: olha, eu novos negócios não me interessam, eu percebo de siderurgia, percebo de cimento, percebo de siderurgia, percebo de banca e percebo de seguros. O resto também, quer dizer, já praticamente era tudo. Sim. Mas o António estudava, eu lembro que ele uma vez explicou-me como é que funcionava uma fábrica de cimento através da imagem de um tubo digestivo. Quer dizer, conhecia muito bem as coisas e, portanto, explicava a um leigo nas matérias das economias e das indústrias isso tudo, como é que funcionava. Portanto, eu sempre senti que havia uma... E lembro-me quando ele comprou os bancos, eu fui visitá-lo e estava a dar-lhes para... Ele disse: já, mas não tem graça nenhuma, o banco não tem graça nenhuma, é ganhar dinheiro com dinheiro. Eu gosto de fazer coisas. De fazer coisas. Ele uma vez, ao telefone comigo, desatou aos berros a dizer assim: Camilo, eu não sou empresário, sou industrial. Industrial, exato. Aliás, era como se chamavam. No antigamente, as pessoas diziam, sei lá, por exemplo, meu pai... Industrial, profissão industrial. Não havia. Empresários eram. Desculpa se já agora vou só dizer isto. Empresários eram os tipos das variedades e dos circos. É verdade. Era um empresário. Ele era um industrial, ele fazia. Mas eu acho que há aqui a comunicação social sobre este tema está. Como é que eu te explicar? Está a fazer uma análise que é sempre muito. Não quero até ir ao fim. É sobre este tema e sobre quase tudo. Se for até ao fim, é voltarmos a Portugal. Eu acho que os portugueses percebem Portugal. Como é que nós corrigimos o déficit externo quando não éramos competitivos? Muito simples. Nos anos 70. Desvalorizávamos a moeda. Pronto. Mas isso não é justo. Mas, Camilo, espera. Se o capital... Por isso é que a questão central é: nenhum país se consegue endividar todos os anos como a América está a fazer. Claro. E pior. Que não querem dizer porque é que ele escolheu ser Moisés para limpar o déficit americano. Porque é através, quer dizer, não vou estar aqui a explicar porque é muito técnico, mas é muito simples. O déficit americano é um gerador do déficit na balança comercial. Claro. Porque se ele corrigir isso, a América tem duas maneiras de corrigir a balança comercial. Duas. Ou relativamente à moeda, faz um efeito brutal na moeda e, portanto, quem quiser exportar para os Estados Unidos, não há imposto nenhum, mas vais ver que vai custar muito caro, porque a moeda tem um valor muito baixo. Portanto, o que vai acontecer é um efeito contrário. Essa é uma hipótese. Ou a outra é através do déficit público. E há um economista português que já falou sobre isso várias vezes e diz sempre uma coisa que é assim: não há essa ideia de que há empresas competitivas com uma macroeconomia errada não funciona. Porquê? Porque as empresas são competitivas porque não houve alteração da moeda nos Estados Unidos. E porquê é que não há alteração da moeda? Esta é também, vamos ver, é o dilema americano. Os Estados Unidos têm que reduzir o seu déficit orçamental, o resto da conversa. Não, tem que reduzir as duas coisas, o déficit orçamental... Mas depois uma coisa condiciona a outra. Não, mas Camilo, há um outro efeito, que é o efeito da moeda. O efeito da moeda é, através da moeda, corrige o déficit. E como os americanos querem continuar a consumir, o problema está aí. Como os americanos... Agora é que tu chegaste lá. Não é chegar lá. Como os americanos querem continuar a consumir. Isso Camilo, é que está errado. Camilo, mas tem que se perceber que... Eu acho que se nós olharmos para a questão da China, é que depois olha-se para isto da China e falam na competitividade, e eu digo assim, as pessoas têm que perceber dos números. América, o PIB per capita americano é 6 vezes e meio o chinês. Sim, senhora. Pronto. Como é que o americano operário compete com uma taça de arroz? Não consegue. E o político americano é eleito pelos americanos, não é eleito pelos chineses. É óbvio que há setores que beneficiam disso. E por isso é que o consumo na América também é muito elevado, porque nenhum presidente até agora teve coragem, nenhum. Porque nós olhamos ali para o déficit, aquilo estava equilibrado. Então o que é que se passou entretanto? O que é que se passou entretanto? Tu tens duas ali coisas. O gráfico, que é o segundo gráfico que devias ter. O primeiro gráfico que devias ter ali é o gráfico do déficit orçamental. Do quê? Da América. Mas é igual, não é? Um condiciona o outro.
Está bem, Este é o resultado. Camilo, este mas é o então resultado. não A condicionante digam... é o déficit orçamental. Camilo, então não digam... E nunca ninguém teve coragem, nem sequer o Reagan, ninguém teve coragem de ir ao déficit Pronto, orçamental. agora, ninguém quer Esse é que falar sobre o tema real que é. Porque é que aparece o tema do tarifário? Porque o tema tarifário é o país que tem o excesso de dizer, eu agora não quero. Vou dar um exemplo em Portugal para outra coisa. Porque é que querem vedar a entrada dos americanos, dos imigrantes em Portugal? E eu digo assim, vocês estão a fazer um tributo sobre o produto interno. Porque nós temos produto interno, temos imigrantes. O dia em que vocês fecharem, deixamos de ter em alguns setores. Sim. É o que acontece com as tarifas. E quando dizem que a América, que o presidente americano vai diminuir o PIB, eu pergunto, até Portugal não vai fazer isso com os imigrantes? Vai fazer. Essa é a correção social e política. Ora, só querem pôr a dimensão económica e não querem pôr a correção social e política. Não funciona. Eu acho interessante a análise feita assim. Então, vocês querem restringir os imigrantes, mas os imigrantes não estão a gerar PIB? Estão. Então, por que é que os querem restringir? Porque temos um problema social. Então, e por que é que nós estamos a pôr tarifas? Porque temos um problema aqui nesta matéria. E como querem desligar as duas coisas, por isso a minha tese é melhor não entrarem os dois na guerra, porque agora a Europa tinha uma oportunidade única de fazer uma coisa muito simples, que era falar com o Sr. Trump e dizer, olha, eu não vou retaliar, diga lá como é que vamos resolver isto. Jorge, a Europa fez isso. Não digo, não vou retaliar. Não sejas injusto, a Europa fez isso. Não é isso. Só agora, quando percebeu que ele ia avançar mesmo com as tarifas, é que disse, agora vamos retaliar. Não é. Jorge, de todos os blocos, a Europa foi a única que teve cuidado em não começar logo a disparar. Não, mas não é. E isso, sejamos honestos, podemos estar Camilo, não é. O tema não é a questão da Europa. O que eu estou a dizer é, se uma guerra tem que haver dois lados, não existe só um. Mas quem é que começou a guerra? E há um que diz, eu vou para a guerra. Tem uma oportunidade na teoria dos jogos agora, qual é o teu problema e como é que queres resolver isso? Eu pedi ao Marco para pôr o gráfico do aço. Quando se falaram no aço, eu pensei assim, mas porquê é que estão a falar no aço, a Europa, e vamos ver qual é a relação da América com o aço? Não é esse, Marco, podes pôr... Esse é o da balança com a China. Que tem os países. Vejam só isto. O que ele está a querer resolver são dois países outra vez, Canadá e México. É óbvio. Mas quando a Europa... Pronto. Não, mas não é. Mas eu até te vou dizer mais: os Estados Unidos, a Europa virou-se para os Estados Unidos e disse o seguinte: sabe qual é a tarifa sobre os automóveis importados dos Estados Unidos? 10%. A gente baixa para 2,5%. A Europa fez isso logo no início. Camilo, não chegou. A Europa já nem se recorda. O que eu quero dizer com isto é. Mas isto são factos, hein? Isto são factos que eu estou a dizer, não é? A Europa já nem se lembra como é que se formou. Jorge, daqui a pouco vamos a Jesus Cristo, não? Não, vamos. Não pode ser. Ou nós vamos a Dom Afonso Henriques, não pode ser, pá. Está sempre cá, é verdade. Mas daqui a pouco vamos a Dom Afonso Henriques para explicar as coisas que Portugal tem hoje em dia, não pode ser. O que é que foi a Comunidade Económica do Carvão e do Aço? O que é que foi o quê? Porque é que nós chegámos preocupada com aquelas duas matérias que provocavam guerras na Europa, não é? O aço e o carvão. O carvão e o aço. Até aí porque é que se fez isso? Não, foi a seguir à Segunda Guerra Mundial. Claro. Cuidado. Para evitar. Precisamente para evitar que voltássemos às guerras. Por isso é que vai acontecer o mesmo. A partir do momento em que há este movimento... Jorge, os Estados Unidos não têm uma guerra na Europa, caramba. Na Europa tem uma guerra noutro sítio qualquer. Não, o que não estás a perceber o que eu estou a querer dizer. O que eu estou a querer dizer é que o carvão e o aço foi sempre um tema das nações. Sim. Nós começámos por pensar uma economia organizada, estrutural, federal, se quisermos, com o carvão e com o aço. Quando a América se dedica a este assunto, está-se a dedicar basicamente ao Canadá e ao México. A reação do sistema político europeu não tem nada a ver com o carvão e o aço. Porque se tivesse a ver com o carvão e o aço, eu dizia, então vamos sentar e vamos resolver o assunto. Não. O que querem demonstrar é o erro do papel do Sr. Trump na economia mundial. Ora, ele está a querer corrigir aquilo que nós vimos ali. Há dois temas que qualquer presidente americano do futuro tem que pensar sempre, qualquer que ele seja, republicano ou democrata. É o déficit público e o déficit externo. Se não resolver os dois, tem um problema. Pois é, o problema é que, volto a dizer, o teu raciocínio é a consequência. O que ele tem que resolver é o déficit público. Depois o resto vem de seguida. Ninguém tem coragem de fazer isso, porque vai perder eleições. Esse é que é o problema, Jorge. Porque dizeres a um consumidor americano que ele vai consumir menos porque o governo vai ter que reduzir o déficit orçamental é um sarilho. E, portanto, ninguém tem coragem de fazer isto. E depois vão para a política comercial, para o déficit comercial. O déficit comercial é uma consequência do déficit orçamental. Ponto. Isto está estudadíssimo na economia, pá. Ao longo de décadas, mas pronto. Bom,
Já percebemos o problema das tarifas. Já sabemos que há aqui uma divergência entre mim e o Jorge nessa matéria. Não há divergência nenhuma. Mas também é assim, a democracia é isto, não é? Bom, Não tenho divergência nenhuma. Vamos lá tenho para a iniciativa certeza. liberal. Jaime, não achou interessante ver a iniciativa liberal que durante muito tempo alinhou em questões do wokeismo, agora vi dizer que também não é wokeismo? Achei interessante. Não sei se é um efeito também de Trump, porque, de facto, perante este sucesso de Trump, está a haver claramente duas reações, quer dizer, nos anti-trumpistas, mesmo entre alguns never Trump, que é, uns vão indo lá à romagem ao Mar-a-Lago, os homens do dinheiro, por exemplo, viu-se isso, não é? Os homens E das grandes empresas. Das grandes empresas, exato, que estavam tudo. Agora fala-se que isto vai ser uma coisa. Outro dia até ouvi uma expressão extraordinária que era o tecnofeudalismo. Também não sabia o que era. Essa ainda não tinha ouvido. Tecnofeudalismo. Também ouvi outro dia. Foi exatamente, foi naquelas sessões lá do Porto. Tecnofeudalismo, mas eu também não sei exatamente o que é. Talvez lá consiga chegar, mas não vamos demorar-nos aí. Mas, por um lado, há essa romagem, digamos, de prestar vassalagem, uns com os argumentos mais sofisticados, outros, enfim, menos sofisticados. Há esse lado. E depois há um endurecimento também de outros, quer dizer, portanto, vendo aí sempre a tal história da exportação do fascismo digital, tal neofascismo digital. Mas o que também há, quer dizer, as pessoas também pensam isto é capaz de ter sido demais e pronto, e vamos tentar corrigir. Portanto, o wokeismo ou esse... A gente chama-lhe wokeismo também por uma questão vamos lá ver, também é por uma questão de comodidade, para arrumar ali, há quem lhe chame também marxismo cultural. Não sei bem se estas definições são, quer dizer, mas há uma coisa de facto neste movimento, o que é descobrir sempre novos exploradores e novos explorados. Portanto, a lógica é, nas raças, os homens, os brancos exploram os não brancos. Nas questões sexuais é os cisgênero, não é? Os machos, os homens heterossexuais exploram ou perseguem as outras comunidades. E tudo isso, portanto, é a transposição das categorias do marxismo de exploradores explorados. Aliás, no marxismo clássico havia uma resistência muito grande a só fazer, quer dizer, a fazer isso para além da questão da burguesia proletariado, não é? Mas aqui é criar novas burguesias e novos proletariados. O que às vezes dá coisas completamente absurdas. E não é só isso, é também a questão toda a questão das proibições, dos cancelamentos, os cancelamentos de livros, os cancelamentos de palavras, todo esse absurdo, enfim, que já começam as pessoas a estar muito fartas, a multiplicidade dos géneros, aquelas sessões mais ou menos imbecilizadas e imbecilizantes, com aquelas perguntas, o que é uma mulher, e depois via-se políticos e pessoas importantes a não saber definir, quer dizer, tudo isso, de facto, o Trump, com a sua brutalidade claríssima, dizia, há dois géneros, masculino e feminino, e são determinados biologicamente. Ponto. E acabou. Quer dizer, isso e lá está. Trump usa depois, ou seja, o governo americano já não vai apoiar nem financiar tudo o que seja fora disto. Portanto, isso também é um argumento muito forte. Eu acho que a iniciativa liberal, que insistia de ser liberal em tudo, ou até quase libertária em tudo, não é? Incluindo nos costumes, agora deve ter também sido, enfim, atingida por um certo bom senso, por um certo senso comum, e perceber que isso, enfim, a desfavorecia muito em termos
em termos de opinião pública, em termos de possíveis votantes, porque eu conheço muita gente que dizia, pois eu tenho simpatia até pelas ideias deles no plano económico, mas quer dizer, no coisa são iguais ao Bloco de Esquerda. Pronto, era isso que se dizia. Não, mas havia ali uma zona muito próxima do Bloco de Esquerda. Não, exatamente, quer dizer, e portanto, as pessoas, digamos, nesse aspecto da concorrência, lá está, foi outra coisa que o Chega, com melhor ou pior, também aproveitou, quer dizer, foi o beneficiário disso. Não estou agora a dizer que o Chega, que também tinha outra política e que adotou essa política para ser beneficiário. Não, mas, quer dizer, naturalmente foi beneficiário disso. É como também o próprio PSD, numa altura, também disse uns disparates também dessas políticas de género e portanto... E não só, ainda há pouco tempo. Sim, já com este governo, a Ministra da Igualdade. Exatamente, eu lembro-me que eu até uma tinha uma certa completa. simpatia pela senhora, mas de facto, quer dizer, tudo isso são coisas que depois têm o seu custo, têm o seu preço. E portanto, aqui parece-me que faz sentido. É o sentido da história. Eu passei a vida a achar que o sentido da história estava contra estas ideias, mas agora parece que o sentido da história, o sentido da história acaba por ser determinado, quer dizer, o sentido da história acaba por ser... É aquela graça aquela graça que eu acho imensa graça, quer dizer, o que seria a perplexidade, por exemplo, do Salazar, do Dr. Salazar, ver estas ideias ser defendidas por pessoas como o Trump, que lhe deviam fazer imensa confusão. Agora, 70 anos a uma pessoa, quer dizer, sobretudo uma pessoa com a cabeça dele, ordenadíssimo, todo sempre impecável, quer dizer, aparecer de facto uma personalidade assim, e na América, que também... E na América, porque deixa-me só dar este ponto que eu acho que tem graça. O Salazar tinha aquela coisa... de quando não gostava de uma coisa, e a minha mãe também era assim, dizia que não percebia, mas não gostava no fundo, aquela coisa, e não percebo, aquela coisa, não percebo os americanos, que é aquela coisa, é uma forma de um certo tipo de pessoas, que são pessoas inteligentes e percebem perfeitamente, mas também não querem dar um bocadinho entrar naquela guerra. Não percebo, quer dizer, não percebo os americanos. Salazar tinha muito isso, não percebo os americanos. Eu percebia perfeitamente e não gostava, porque era outra coisa. Mas tu não achas que estas mudanças dos partidos, em termos culturais, como este caso de Iniciativa Liberal, os eleitores não são estúpidos e depois constatam isto e penalizam os partidos? Eu sou católico, portanto, se o Rui Rocha tem lido a Bíblia, tem percebido que a entrada no céu não é dos perfeitos, é dos arrependidos. E, portanto, ele está nos arrependidos. Não há problema nenhum com isso. E o catolicismo é uma religião muito, nesse aspecto, para o pecado, claro, para a natureza humana. Porque perdoa o pecado para e está feito. Humana. Não há problema nenhum. Pródigo, não é? Perdoa, mas quer dizer... Mas tem que arrepender-se. Tem que se arrepender e não voltar a pecar. Não voltar a pecar. A fragilidade da natureza humana, claro. E eu acho que isso é uma grande superioridade do catolicismo, claramente, sobre as religiões mais protestantes, que é, por exemplo, a confissão, a ideia não é nada agora, a confissão agora essas estupidezes, a confissão é o Freud, é uma coisa de Freud e não sei o que, não tem nada a ver. Há de facto um perdão, de perdoar os pecados, que a gente, quer dizer, um sacerdote que pode ser muito pior que nós, não é? Verdade. Mas eu acredito plenamente na confissão, ou seja, Sim, a pessoa liberta-se do seu pecado momentaneamente, depois volta a cometê-lo mesmo. Depois logo vemos como é que segue, mas não há dúvida que é muito interessante. Aliás, é curioso, por exemplo, o Trump subiu o voto nos católicos de uma eleição para a outra. E teve a maioria de votos católicos, apesar de, enfim, o Santo Padre, que é o Santo Padre, não ser um bocadinho never trumpista. Mas eu acho que este tema da iniciativa liberal dá para pensar sobre a questão do papel do Estado na sociedade. Porque
há uma grande... Quando nós pensamos na direita e na esquerda, eu relativamente à questão de direita e esquerda, eu sigo muito... Ele era um homem de esquerda, o Norbert Bobby, dizia sempre, pá, não te preocupes, quando tu te posicionas há sempre alguém que fica à tua esquerda e alguém que fica à direita. É a vida política. Portanto, isso funciona sempre assim e, portanto, é como é. Mas há um tema em que há duas diferenças grandes, há várias diferenças entre a direita e a esquerda, mas há umas essenciais. O Jaime tem no seu livro que é o homem bom versus o homem... É o homem naturalmente bom. Mas há outra grande entre a direita e a esquerda, que é a igualdade e a liberdade. A igualdade é de esquerda, a liberdade é de direita. E quando um partido admite que o Estado tem que interferir na liberdade do indivíduo e quer determinar a sua vida, o seu comportamento, é um retrocesso nessa matéria. Sem dúvida. Porquê? Porque quando nós pensamos na questão da separação do Estado da Igreja, foi no sentido de tirarmos do Estado essa noção de comportamento que fica ao critério de cada um. Exatamente. E, portanto, o que é que aconteceu? A ideia do homem bom, desenhada por um Estado, é a maior política socialista que se pode imaginar. E depois, como é criada numa universidade, porque tem que ser criada numa universidade, não tem a ver com a realidade das pessoas e sobre a sua vivência, ela fica completamente desenraizada. Não adere àquilo que é o sentimento Não adere. comum. E o sentimento comum é da população. Obviamente. Qualquer pessoa que, enfim, com bom senso. Mas, Camilo, mas a pergunta é: e porquê é que se perde este bom senso todo? Pois. Pronto. E aí vêm as grandes empresas. E porquê é que todas estão a ir ao beijamão? Porquê? Porque houve uma espécie... há um jornalista do ABC que escreveu um texto interessante que é a cleptocracia de esquerda, que é uma espécie de um conjunto de empresas que navega na esfera do Estado e que este Estado, ou seja, alimenta-se reciprocamente. Pois. Eu agora faço uma política oquista que é para ganhar aqui uns votos de uma franja da população, e tu montas aí umas políticas oquistas e da ESG, tudo o que tu possas imaginar. E são os primeiros cínicos e hipócritas a irem agora ao Sr. Trump a dizer: afinal enganei-me, isto está tudo errado. Ora, o que é que demonstra? Por isso a minha tese sobre as tarifas é sempre a mesma: o primado da política sobre a economia. No final do dia, quem determina a regulação de uma sociedade não pode ser a economia. Podem vir o que quiser, eu sou altamente liberal, não tenho problema nenhum a adotar políticas liberais, mas no final do dia tem que ser o político a dizer... Que é uma espécie de regulador do bem comum, em nome do bem comum. Claro, é um regulador dos interesses. O problema é, os interesses são de onde? Pois. É que a gente tem que pensar de onde é que vem os interesses. Mas eu ando a regular interesses, tem que regular interesses. A ideia que há um interesse definido por todos no mercado é questão do... não funciona a prazo. Porquê? Porque nós percebemos... Assim, se deixar isto é fácil também, não é muito complicado. Se deixarmos um privado sozinho, o que é que ele vai fazer? Vai querer transformar-se num pequeno Estado. Vai querer fazer tudo. Por isso não é a concorrência. Pronto, é isso que tens de ter. E a concorrência política de interesses faz parte da vida política. Agora, não se pode, a partir do momento em que... Aliás, a grande discussão, eu acho que há uma discussão séria do ponto de vista da Academia Americana em termos de política económica sobre este tema. Porque é um tema muito complexo, que não é por acaso que nasceu a ideia da economia política com Marx, que é, no fundo, pensar a política, a economia... Claro que Marx... A tese marxista, no fundo, é a classe trabalhadora é explorada porque todo o sistema cultural, a superestrutura, como ele dizia, condiciona a classe trabalhadora e ela tem que se libertar disso. E por isso é que os trabalhadores têm que determinar o poder. Ora, as democracias de todos os regimes demonstraram que isso não é assim. E o que é muito estranho, essa é a parte mais que eu acho que vai ser de Trump mais difícil, é que é uma personagem que fecha a América, quer desregular e quer tirar o Estado da intervenção do comportamento e social. A pergunta: o que ele é? É um conservador ou um liberal? Como é que a gente classifica-o? E vem um novo tema, que é exatamente como apareceu com o Reagan e com a Thatcher. E que foi, obviamente, apelidado de forma negativa como um neoliberalismo.
vai ter que ser inventado o nome para o Sr. Trump. Enquanto tiverem a catalogar como incompetente, Fascista, estúpido, neofascista, louco, não há problema nenhum, porque eu começo a observar e digo, o que é que ele está a fazer? O exemplo que eu tenho, o caso do Sr. Musk, é um caso mais que evidente. O Sr. Musk é um paradoxo porque tem uma empresa cotada em bolsa que vive que viveu dos erros estratégicos que fizemos dos democratas, que foi deixar o déficit público crescer e o déficit externo. Mas isso do déficit público não é dos democratas apenas, Jorge. Não, sei, dos mas quer dizer, republicanos também. está bem, mas não te esqueças, no caso da América temos sempre pôr a questão social e a questão militar. A América tem outra dimensão, claro, que é a da missão militar. Portanto, como eles quiseram ser o polícia do mundo, pagaram por isso, mas também obtiveram capital do mundo. E quando nós olhamos para a Bolsa, eu às vezes acho interessante ver todos aqueles números e pergunto à Apple, de onde é que vem o seu capital? Todo lado. Todo lado. Por isso é que vai ser interessante ver a luta dessas grandes empresas depois com o Sr. Trump, porque se ele der resultado, é muito provável que o capital dessas empresas tenha que cair. Porquê? Porque no final do dia já não há capital a entrar na América. Não é cair, é o financiamento de projetos, e nomeadamente novos projetos, vai ser muito mais sequinho. Não, Camilo, o que nos aconteceu connosco foi interessante. Nós tivemos um déficit externo e o que é que aconteceu? Perdemos as empresas. Foram todas vendidas. Tudo. A América é igual. Sim. Pronto, mas a pergunta, é que a América tem uma característica interessante. Tem um poder político que regula isso, em última análise. E estão lá. E nós não temos. E está lá a Apple. E portanto está lá, mas está com capital do mundo inteiro. E digo mais, eu não sei, posso ir ver, não fiz esse trabalho, mas vou ver. Tenho a certeza que a maior parte é europeu, claro, e chinês. Claro. Porque a Europa, com o capital que exporta para os Estados Unidos para financiar, no fundo, o déficit externo deles, é óbvio que está a comprar ativos americanos. Sim, é provável que seja europeu, porque a gente olha para as bolsas europeias e percebe, por exemplo, o número de IPOs baixou, mesmo na Bolsa de Londres, que era a mais aberta, claro, baixou nos últimos anos. Portanto, provavelmente é o capital. Mas onde é que eu quero chegar? Onde eu quero chegar sobre a questão da iniciativa liberal, e se calhar já não tem muita coisa e dispersei, mas onde eu queria chegar é bom para a iniciativa liberal ter feito esta demarcação, porque se a iniciativa liberal se concentrar na questão liberal da economia e não na questão liberal dos costumes, é a minha tese. Se calhar tem um mercado um bocadinho diferente. É a minha tese. Porque de repente diz assim, espera aí, mas afinal eu estou a dedicar-me àquilo porque é que o liberalismo económico... Ou seja, aquilo que eu olhava para a iniciativa liberal, que diferenciava de outros partidos, deixou de existir. E portanto eles têm que sentar aí. Bom, mas vamos agora à questão do Chega, porque o Chega passou a última semana e meia com problemas gravíssimos com a Justiça. Ainda hoje surgiu mais um caso. Jaime, o Chega descobriu que não há purismos em política? Não, quer dizer, o problema aqui, vamos lá ver, aqui há um problema que é complicado. É que trazer, digamos, o que de certo modo está mais na vida de cada um, quer dizer, como uma afirmação política, depois acaba por encontrar a vulnerabilidade exatamente nessa natureza humana, que é a tal coisa que eu acho que é um dos principais pontos de qualquer política de direita, é a natureza humana não muda. E quer dizer, e sempre que o Estado tentou, através de grandes projetos, mudar a natureza humana, foi uma desgraça. Claro. Quer dizer, uma desgraça, aliás, é muito interessante vermos na história política, o século XVIII e o século XIX ainda, são os séculos das grandes utopias, são tudo sociedades maravilhosas, e o século XX é das distopias, as grandes distopias. É o Nós do Zamiatin, que é a primeira, é o Brave New World do Huxley, e depois é o 1984 do Orwell, e depois a boa ficção científica está cheia de distopias, quer dizer, as pessoas entenderam, aliás, agora fazendo um bocadinho de propaganda, o último número da Crítica 21, da revista que eu tenho com o Rui Ramos e com o Carlos Maria Bobano, é exatamente a questão das utopias, quer dizer, portanto, e de certo modo o wokeismo é a última utopia, não é? Agora, um partido que insiste exatamente na moralização, e depois, quer dizer, devia
ou insistia menos na moralização e tinha cuidado com os seus... Devia ter sido por aí. Tinha mais cuidado com a seleção da sua gente, ou então estava, enfim, mais discreto, mais... Agora, são de facto, são coisas horríveis, são coisas vergonhosas mesmo, algumas delas. Agora, também, de facto, isso não pode atingir, digamos, as pessoas, os eleitores, os outros militantes do partido e os outros... quer dizer, isso não é... Quer dizer, agora, é, de facto, uma vulnerabilidade que eu acho que parece que mesmo, digamos, em termos de opinião, não muda muito, porque os partidos de protesto também têm essa... característica, e sobretudo também porque não há uma alternativa, quer dizer, nessa área, que é uma área que é forte, que é uma área que estivemos a falar disso, é uma área que hoje em dia na Europa, nas Américas, tem uma linha, que é esta área nacional popular, ou nacionalista popular, ou populista, ou o que se quiser chamar. De facto, por um conjunto de circunstâncias, os outros partidos talvez já seja tarde para irem pegar nisso. Portanto, há ali uma espécie de espaço cativo que eu acho que vai continuar, quer dizer, nesse aspecto. Embora, é um solavanco. Eu acho que tinham que ter mais atenção à formação do pessoal e tudo isso. Não é? E aos scouters. Jorge, lembras do Chega? Eu acho que o tema do André Ventura é um erro político que ele agora, no fundo, pode-se dizer que ele está a beber do veneno que lançou, ou se quisermos, se me ouvendo, escolhe tempestades. Porque uma coisa, e que eu, obviamente, cada um de nós, à sua maneira, eu simpatizo em algumas das ideias que têm sobre, por exemplo, a discussão da corrupção política. Ou seja, a corrupção política não no sentido da corrupção do homem, financeira e económica, mas a corrupção política de ceder a um conjunto de interesses que desviam a política do bem comum para ir para a política do poder e de manter o poder. O caso concreto de José Sócrates, que nós temos hoje, pelo menos eu diria, o direito de desconfiar se algumas das decisões que ele tomou eram decisões que estavam a pensar no país ou estavam a pensar na manutenção do seu poder. Isso é uma coisa. Outra coisa é discutir o comportamento das pessoas em concreto, que depois, ainda por cima ele é católico, tem que perceber que o partido terá tantos pecadores como quaisquer outros partidos. Faz parte da vida. Se ele não souber de estatística... E poucos santos. Claro. E poucos santos. Se ele não sabe de estatística, a gente explica-lhe o que é pessoas, estatística. Claro. É de pessoas. Portanto, esse é um erro político que ele vai ter que corrigir rapidamente. Porque... eu tive muitos anos formações sobre várias coisas, mas uma delas foi negociação com um tipo especializado nos Estados Unidos, e dizia sempre numa negociação: separate people from problems. Nunca ligues o que as pessoas dizem. O que é, quer dizer, não olhes para a pessoa, olha para o problema que ela está a pôr. É a única coisa que interessa para eu perceber. É verdade. Porque tens que ler por trás daquilo que está a ser. não, e a pessoa, quer dizer, independentemente da pessoa, as razões por que o diz, é indiferente. O que temos é que discutir o que ela está a dizer. Quando ele põe a moralidade do indivíduo, esquece da religião católica, esquece porque é que foram por uma da religião, esquece o que é a natureza humana, não funciona. Quer dizer, há das tais coisas que se dizem: como é que é possível uma pessoa política ter essa falta de preparação? Desculpe, só aqui dizer uma coisa, que aliás nesse aspecto até é fascinante. Para mim foi das coisas mais interessantes, foi a forma como nos Estados Unidos movimentos como os evangélicos, os cristãos evangélicos, que eram tradicionalmente puritanos, mais puritanos que os católicos. Ora bem, como é que eles aceitaram e apoiaram uma pessoa que tinha um modo de vida completamente diferente deles, quer dizer, e portanto aquilo que seria, digamos, em termos bíblicos, um pecador, não é? Quer dizer, eu acho que é bom, por exemplo, um jornalismo de investigação, o pecador que está atrás da política. Acho fascinante. Mas o que interessa quer dizer, o direito, quer dizer, isto é tudo, eu acho que esse foi um erro político.
E depois, porque é que eu acho que é erro político? Porque se construiu o protesto com base na ideia que nós somos incorruptíveis e os outros todos são uma cambada não funciona, corre mal. Agora, se ele se centrar na política sobre as questões da nação, sobre a família, sobre o papel do Estado, é por aí. Toda a gente aí. Agora, centrar-se na pessoa, quer dizer, e mais, e não percebeu outra coisa, que essa que me parece que é mais evidente, é que estão-se a aparecer com autarcas. E porquê é que estão a aparecer com autarcas? Porque há eleições autárquicas daqui a uns meses. E uma outra dimensão. Disse isso no programa da manhã. E uma outra dimensão que é preciso ter algum cuidado, que nós também não estamos a ligar muito a isso, mas que é um problema para a política. É a questão do papel da justiça na política. Ou seja, os políticos estão a querer regular o debate público através da justiça e do Ministério Público. Pois é. Não vai acabar bem. Está errado. Porquê? Porque o processo da justiça é um processo muito especial, muito diferente. Sim. E vai acabar mal. E ele faz uma coisa que eu acho que também é um pouco... Desculpa isto. Que é um pouco... que eu não gostei nada de ver. Que é... Faz um texto, eu vi que mandaram numa rede social, sobre o que se tinha passado no caso de Paulo Pedroso e Ferro Rodrigues. Aquilo não se faz, porque... Vamos ver, a política não pode ser feita com base em insinuações, não funciona, porque ele próprio já foi sujeito a isso. Obviamente. Isso foi a parte mais negativa da reação do André Ventura. Porque portanto, há aqui uma... Agora, diria assim, é por causa disso que a pessoa tem que ser avaliada politicamente? Não. Mas revela que tem que mudar o curso político dele. Ou seja, a direção política do Chega não pode, sob pena de lhe acontecer isto várias vezes, centrar-se na ideia de os puros contra os impuros. Isto não funciona. Maniqueísmo, não é? Claro. Maniqueísmo. Só mesmo para fecharmos hoje, tens algum comentário a fazer em relação à questão das presidenciais, nomeadamente o que está a passar com o PS? Tenho, muito rapidamente. Eu julgo que há aqui um tema no PS, que é um tema muito complexo, porque eu acho que esta eleição presidencial pode desembocar numa coisa que é os do regime, os do insiders do regime, os outsiders do regime. E partir os partidos. Os outsiders do regime, naturalmente Gouveia e Melo, e eventualmente António José Seguro se aparecer, no sentido em que também se afastou e portanto não quis nada. E os insiders do regime, que são os dos partidos. E muito interessante, porque no PS, a luta do PS é sobre a ideia que, dentro do PS, há uma luta sobre qual é o papel do PS na política para o futuro. E tem que escolher uma linha que foi derrotada, que derrotou António José Seguro, uma linha moderna mais progressista, que é de Pedro Nuno Santos, e uma linha que quer continuar o costismo sem Costa. E o que é que aconteceu no PSD? E porquê é que eu acho que a candidatura de Marcos Mendes é um erro também estratégico do PSD? Porque parte para um exercício muito complicado, que é Marcos Mendes não tratou bem Pedro Passos Coelho, mas também não tratou bem Rui Rio. E aliou-se a Marcelo, que foi uma espécie que pairou por cima do PSD. O PSD não se vai perdoar a si próprio isto. É dentro do PSD que as pessoas não vão gostar de Marcos Mendes. E a minha pergunta é, e porquê que um líder partidário, e agora o Primeiro-Ministro, decide aquilo? Essa é uma dúvida que os sociais-democratas vão ter até ao fim e que o país também tem. E eu acho que o mais estranho é, ainda por cima, Marcos Mendes, que faz análise política há muitos anos, teria que ler um pouco o que está a passar. Então, ou seja... Mas é a ambição de ser presidente. Pronto, dizia-me um amigo meu, é assim, a vaidade mata os homens. Claro, a ambição de querer ser presidente. A vaidade mata os homens. Bom, foi mais uma discussão aqui no Think Tank, muito mais interessante em minha opinião esta semana, percorremos aqui uma série de assuntos. Quero agradecer ao Jorge Marrão e ao Jaime Nogueira Pinto as excelentes análises que fazem sempre, mas antes de ir embora quero recordar que o programa é possível graças às parcerias que nós temos, a saber com a Prozis, mas também com a Blue Craft,
Grau e ajuda a produção do Grupo Sendis Alidata. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira às 17h30. Quanto a mim e si, já sabe que temos encontro marcado amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.